Nesse próximo vídeo, o quarto vídeo, nós vamos colocar a constelação familiar no centro da nossa conversa. Ao longo da entrevista, a Nath fala com muita força sobre constelação. Ela contou que mergulhou, mesmo no ensino, que atendeu, que ensinou, que viu resultados emocionais e depois passou a enxergar essa prática como ocultismo sutil e doutrina de demônios, algo espiritualmente perigoso, especialmente quando recebe o rótulo de constelação cristã. Mais uma vez, eu quero caminhar com você nesses 3 passos. Primeiro, entender o que a constelação propõe. Segundo, olhar para as chamadas leis do amor e para a ideia do campo morfogenético. E terceiro, comparar tudo isso com a Bíblia para enxergar onde há pontos de contato e onde há conflitos sérios de cosmovisão. A constelação familiar foi desenvolvida por Bert Hellinger, que foi um padre, um terapeuta alemão, que observou ao longo de muitos atendimentos que famílias pareciam repetir padrões de sofrimentos, né? Exclusões, segredos, lealdades invisíveis, repetições de tragédias. E para explicar isso, ele começou a falar de um campo familiar, um campo de informações que envolveria aquele sistema e de alguma forma carregaria a memória, os traumas e as lealdades daquele clã. Em uma sessão de constelação, representantes, às vezes bonecos, às vezes representantes, às vezes folhas no chão, são colocados no lugar do pai, da mãe, dos filhos, da avó e dos tios, e, segundo a teoria, esse campo começaria a se manifestar. Então, os representantes passariam a sentir as emoções, impulsos e sensações ligadas à história real daquela família, mesmo sem conhecer os detalhes. Então, para dar uma roupagem mais científica a essa ideia de campo, muitos consteladores passaram a citar o trabalho do biólogo britânico Rupert Sheldrake, que propôs a teoria do campos mórficos, ou campos morfogenéticos, né? O Sheldrake sugeriu que, além dos genes e do ambiente, existiam campos invisíveis que orientavam não só a forma dos organismos, mas também hábitos e padrões de comportamento. Uma espécie de memória coletiva da natureza. Segundo ele, quando uma forma ou um comportamento se repetem muitas vezes, se tornaria mais fácil de membros futuros, né, da mesma espécie acessarem aquele padrão. E essa teoria é altamente controversa e não é aceita pela comunidade científica, porque ela não tem evidências robustas e mecanismos claros. Mas a linguagem de campo e memória coletiva caiu como uma luva na questão da constelação. O que o Hellinger e muitos dos seus seguidores fizeram na prática foi pegar essa ideia abstrata de campos mórficos e transpor para dentro da linguagem terapêutica e quase espiritual da constelação familiar, onde Sheldrake falava de campos mórficos em termos gerais. O Hellinger passou a falar de um campo do saber, né, o saber da família. E esse campo, segundo a constelação, seria o lugar onde ficam escritos os destinos, as exclusões, as lealdades. Então, quando entra alguém como representante numa constelação, ele estaria em tese, né, segundo a ciência, acessando esse campo e manifestando, segundo a constelação, acessando o corpo e acessando esse campo, e ele sentindo no corpo as emoções daquilo que está escrito ali, né, escrito. Então, assim, a hipótese científica, já frágil, se transforma na prática em um fundamento quase místico, né, de uma ideia terapêutico-espiritual. A constelação organiza essa experiência em torno das chamadas leis do amor formuladas por Hellinger. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. A lei do pertencimento diz que todo membro da família tem direito de pertencer. Quando alguém é excluído, um filho abortado, um parente rejeitado, alguém apagado, sei lá, por vergonha, que o sistema, né, cobraria essa exclusão mais tarde com padrões de repetição e sofrimentos em outras gerações. A lei da hierarquia fala que quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois. Pais antes dos filhos, o primeiro casamento antes do segundo, irmãos mais velhos antes dos mais novos. E a lei do equilíbrio afirma que, em relações saudáveis, precisa haver um mínimo de equilíbrio entre dar e receber, porque vínculos em que um só doa e o outro só consome tende a adoecer. Isso é uma verdade, né? Se eu paro aqui, dá para entender por que tanta gente se encantou. Hellinger colocou uma linguagem terapêutica em coisas de alguma forma que a Bíblia já aponta de outras maneiras. Então, além do pertencimento, ela conversa muito com a forma como as escrituras valorizam a genealogia, né, e o lugar na história.
Então, quando a gente abre o Antigo Testamento, encontramos aquela lista inteira de fulano, de Beltrano, que é filho de Ciclano, né? Ou quando Mateus vai abrir seu evangelho com a genealogia de Jesus, a mensagem é: ninguém é um número solto, todos pertencem a uma mesma história. E ainda mais forte, quando Deus diz a Israel: eu o chamei pelo nome, você é meu, né? Em Isaías 43:1, ele afirma um pertencimento que não pode ser apagado pela rejeição humana. A constelação enxerga que incluir alguém gerador. A Bíblia mostra que Deus vê quem a família esquece e chama cada um pelo nome. A lei da hierarquia também encontra paralelos bíblicos em outra base. Quando o Senhor ordena honrar seu pai e sua mãe, né, lá em Êxodo 20, Paulo fala em Efésios também 6, não é para legitimar abuso, mas para estabelecer uma ordem de responsabilidade e cuidado. Quando o apóstolo Pedro escreve aos mais jovens para se sujeitar aos mais velhos, né, lá em 1 Pedro 5,5, e Paulo orienta os pastores e bispos sobre o cuidado com o rebanho, né, em Atos 20:28, aparece uma hierarquia de serviço, não de opressão. Pais respondem diante de Deus pelos filhos, líderes respondem pelas ovelhas, mais velhos chamados a ensinar os mais novos, né, como ele diz, Paulo fala para Tito no capítulo 2, verso 3. A ideia do equilíbrio, dar e receber, dialoga com a linguagem bíblica da mutualidade. O apóstolo Paulo fala de levar os fardos uns dos outros, e em outro texto, ele diz que o plano de Deus, ao tratar de ofertas e ajuda à igreja, é que haja igualdade, de modo que o que sobra de um supra a falta dos outros, né? 2 Coríntios 8:13. Relações em que um explora o outro só se doa sem limites e ferem a lógica do corpo. Então, olhando só esse pedaço, dá para dizer que Ehring enxergou aspectos reais da dinâmica familiar: pertencimento, ordem e equilíbrio, e chamou essas leis de amor. Mas aqui entram duas distinções importantes. A primeira é científica. Como eu já disse, a teoria de Sheldrake sobre campos morfogenéticos é altamente questionada. A neurociência fala de cérebro, genética, aprendizagem, ambiente, apego, trauma, tudo isso. Ela não precisa de um campo invisível, extra, para explicar por que filhos repetem histórias dos pais ou por que os padrões de violência e abandono se perpetuam. A segunda distinção é teológica. A Bíblia reconhece que escolhas de uma geração afetam as seguintes. Né? Em Êxodo 20, capítulo 5 e 6, o Senhor fala que visita os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas derrama amor leal por 1000 gerações sobre aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Ou seja, há consequências históricas dos pecados dos pais. A história da casa de Davi mostra isso quando Deus diz que a espada não se afastaria da família dele, lá em 2 Samuel 12. Só que a mesma Bíblia que reconhece essa dimensão geracional se levanta contra a ideia de uma fatalidade de clã. Né? Porque em Ezequiel 18, o Senhor corrige o ditado popular: os pais comem uvas azedas e os dentes dos filhos embotam. E afirma que aquele que pecar, a alma que pecar, essa que vai morrer. Que o filho não sofrerá o castigo por causa do pecado do pai, e o pai não sofrerá o castigo por causa do pecado do filho, em Ezequiel 18:20. Em João 9, quando os discípulos veem um homem cego de nascença, eles perguntam: quem pecou? Este ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem os pais. Isso acontece para que o poder de Deus se manifeste nele. Ou seja, a Bíblia reconhece a força da história familiar, mas recusa um sistema impessoal de maldição automática em que o destino está trancado dentro de um campo e só uma técnica certa desbloqueia o fluxo da vida. O eixo da estrutura não é um campo, é um Deus pessoal, justo e misericordioso que trata com famílias. Sim, ele trata. Mas chama pessoas concretas ao arrependimento e à fé. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não é um campo que perdoa, é o Senhor. Voltando à constelação, enquanto ela permanece no nível de afirmar que não é saudável excluir pessoas, que pais e filhos têm lugares diferentes, né? Que ali honrar é ser justo com, né? Que relações sem equilíbrio adoecem. Há espaço para diálogo em termos de descrição de realidade. A gente pode reconhecer que existem instituições parcialmente verdadeiras ali, mas ela não fica nesse nível, né? Ela entra numa lógica de campo familiar, em que representantes incorporam emoções e destinos, em que fala com mortos, e que frases são dirigidas a ancestrais, que conversa com o sistema,
como se fosse uma entidade. Então, em muitos contextos, isso se aproxima de práticas mediúnicas. Falar com quem já morreu, buscar informação no campo espiritual impessoal, abre influência que não vem da adoração a Deus, de fato, mas de um ritual à parte. E sobre esse tipo de prática, a Bíblia é explícita. Que não se ache no meio de vocês quem se envolva com feitiçaria, augouros, presságios, bruxarias, encantamentos, nem quem consulte médiuns ou espíritas ou invoquem os mortos. O Senhor tem aversão a quem faz essas coisas, né? Deuteronômio 18:10. E aqui a crítica da Nath acerta num ponto importante. Não existe constelação familiar cristã, no sentido de pegar esse pacote, né? Campo, representante, fala com ancestrais, conceito de clã, e simplesmente colar versículo em cima, colocar honra teu pai e tua mãe, sobre um sistema que bebe, em parte, numa espiritualidade de campo, de comunicação com mortos, ele não torna o sistema cristão, torna um sistema sincrético. E a palavra nos adverte que união pode haver entre justiça e maldade, que comunhão pode haver entre luz e trevas. É verdade? Paulo falou aos Coríntios. Ao mesmo tempo, a relação dela corre outro risco. Ao enxergar com razão o problema do sincretismo, ela acaba jogando fora não só a constelação como prática, o que eu considero prudente, mas também qualquer conversa sobre sistema familiar, vínculos, lealdades invisíveis, pertencimento, hierarquia saudável, equilíbrio nas relações, como se pensar em família em termos sistêmicos fosse em si demoníaco. Aí, por zelo, corremos o risco de perder ferramentas legítimas de compreensão da família, desde que usadas com critérios submetidos à palavra de Deus. A Bíblia nos chama a maturidade, não a reação impulsiva. Para não seja como crianças levadas de um lado para o outro com qualquer vento de novos ensinamentos. A minha proposta neste vídeo não é defender a constelação e nem muito menos cristianizá-la. À luz da Bíblia e da ciência, eu entendo que o arcabouço espiritual e teórico em torno do tal campo é problemático e não deve ser trazido para dentro da igreja. O que eu quero é separar as camadas, reconhecer que Hellinger e antes dele, Sheldrake, tocaram em instituições reais sobre repetição de padrões e pertencimentos, mas produziram uma explicação que foge tanto da boa ciência quanto da boa teologia, porque eles também conheciam muito das duas coisas. Hellinger não, ele era padre, né? Mas afirmar que a Bíblia já falava de forma mais profunda sobre genealogia e responsabilidade geracional e honra, ordem e mutualidade, sem precisar de campo mórfico, recusar o secretismo que veste a constelação com roupa cristã e ao mesmo tempo não cair na armadilha de demonizar toda e qualquer reflexão clínica séria sobre família, traumas, vínculos e história geracional, quando ela respeita a fé e não tenta substituir o evangelho. No fim das contas, a pergunta central não é se existe ou não um campo morfogenético pairando sobre nós. A pergunta é quem governa a história? É um campo impessoal que decide o destino do clã, ou é um Deus pessoal que reina? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, né? Salmo 103. Daniel reconhece que é Deus quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece outros. E Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é o campo, é o Senhor que escreve a última palavra sobre nós. E diante dele, e não diante de um campo familiar, que nós tratamos as nossas dores familiares, nossos pecados, nossas culpas e as marcas que recebemos de quem veio antes de nós. E diante da cruz de Jesus, que trazemos a exclusão, a rejeição, a injustiça, a orfandade, pedido de cura, perdão e reconciliação. E é debaixo da graça comum que Deus faz fazer sol nascer sobre maus e justos e envia chuva sobre justos e injustos. Que podemos, com discernimento, usar conhecimento sobre família e mente humana sem transformar numa técnica ou numa nova religião. Então, quando você ouviu falar de constelação familiar, leis do amor e campo morfogenético, lembre-se disso. Há pedaços que descrevem sofrimentos reais, mas a resposta da fé cristã não é mergulhar no campo impessoal, é correr para o Deus vivo, que nos chama pelo nome, que conhece a nossa família melhor do que a gente mesmo, ou de qualquer constelador, e de que Cristo pode quebrar ciclos de pecado sem precisar de ritual. Porque o Filho, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Não exclui, mais uma vez eu digo, um olhar atento para as leis do amor.
Se ele se limitasse simplesmente a falar das leis do amor, as 3 leis, elas têm paralelos bíblicos e, aplicadas em relacionamento, transformam famílias. Isso a gente não pode excluir. Daqui a pouco nos vemos no próximo vídeo.